Olá, hoje a gente vai falar sobre a Rota da Seda. Mas olha, esquece aquela imagem que talvez venha dos livros de história, sabe? A gente vai ver como essa rede de comércio super antiga está sendo praticamente reinventada nos dias de hoje. E com jogadores novos e apostas, nossa, muito mais altas. Para começar, vamos pensar numa figura que todo mundo conhece, Marco Polo. A jornada dele para o Oriente, né, é lendária. Mas e se a história que a gente conhece não for bem a história toda? Essa pulga atrás da orelha é o nosso ponto de partida. Não só para questionar o viajante, mas a própria ideia do que foi a Rota da Seda. Pois é. A maior mentira, ou melhor, o maior mal-entendido, não tem a ver com as aventuras do Marco Polo. O problema está na estrada em si. Sabe aquela imagem de uma estradona única, pavimentada, cruzando a Ásia? Então, isso simplesmente nunca existiu. Então, vamos apagar essa imagem de uma estrada só. Pensa na Rota da Seda mais como uma teia de aranha. Uma rede super caótica, sabe, cheia de caminhos por terra, pelo mar, que mudavam o tempo todo, não tinham controle central, nada disso. Os viajantes tinham que lidar com bandidos, desertos, era uma aventura. E olha que interessante, quase ninguém fazia o trajeto completo. As mercadorias iam passando de mão em mão, como se fosse uma corrida de revezamento. Ok, então se não era uma estrada, o que era? Bem, a melhor forma de entender a Rota da Seda no seu auge é pensar nela como a primeira internet do mundo, é isso mesmo. Uma rede que não transportava só caixas e produtos, mas algo, nossa, muito mais poderoso e transformador. Se a gente seguir nessa analogia da internet, o hardware dessa rede, ou seja, os produtos físicos, eram basicamente artigos de luxo. A seda da China, por exemplo, era tão, mas tão desejada em Roma que o Senado romano tentou proibir. Diziam que era imoral e que estava acabando com o ouro do império. E o que ia em troca? Do Ocidente para o Oriente iam coisas como ouro, vinho e os famosos cavalos celestiais da Ásia Central, que eram super importantes para os exércitos chineses. Mas o pulo do gato não era o hardware, era o software, as ideias. Assim como a internet hoje, a Roda da Seda foi o canal que levou tecnologias que literalmente mudaram o mundo, tipo o papel e a pólvora para o Ocidente. Foi por ali que religiões como o budismo se espalharam da Índia para a China, filosofias inteiras se misturaram. Mas, como toda grande rede de conexão, também tinha um lado sombrio, né? Foi por essas mesmas rotas que a peste negra viajou e causou um estrago imenso. E por um tempinho, essa internet toda descentralizada ganhou uma espécie de administrador de sistema. Com a expansão do Império Mongol, lá no século XIII, surgiu uma área gigantesca de paz e segurança, a famosa Pax Mongólica. Foi esse período de estabilidade que tornou as viagens longas, como a do Marco Polo, muito mais seguras, viáveis, de verdade, como nunca tinham sido antes. Só que essa era de ouro não ia durar para sempre. Aquela estabilidade toda que permitiu que a rede florescesse estava com os dias contados. E a queda dela ia mudar o curso da história do mundo. E foi exatamente o que aconteceu. O sistema basicamente caiu. O Império Mongol se fragmentou e com ele toda aquela segurança foi por água abaixo. As rotas por terra viraram caos, perigosas, nada confiáveis. Aquela grande artéria que ligava o Oriente e o Ocidente foi cortada. E o que acontece quando uma estrada principal fecha? O trânsito busca um desvio, né? O colapso das rotas por terra criou um vácuo de poder. E quem correu para preencher esse espaço? As potências marítimas. Veneza, por exemplo, viu a oportunidade perfeita. Usou sua frota para dominar o Mediterrâneo e controlar o que tinha sobrado desse comércio com o Oriente. Essa nova situação, com intermediários controlando tudo e depois o bloqueio do Império Otomano, gerou uma busca desesperada por um novo caminho para a Ásia. Um caminho que não dependesse da terra. O resultado? A gente conhece bem, a Era dos Descobrimentos. Ou seja, o fim da antiga Rota da Seda foi o gatilho para o início da exploração global pelos mares. Agora, vamos dar um salto no tempo, avançar alguns séculos. Dizem que a história não se repete, mas ela rima. E hoje a gente está vendo o renascimento dessa ideia. Só que numa escala que, olha, ninguém nunca imaginou. Em 2017, a China lança a iniciativa Cinturão e Rota, que muita gente chama de Nova Rota da Seda. E para ter uma ideia da magnitude disso, o investimento inicial anunciado foi na casa das dezenas de bilhões de dólares. E esse número já foi, assim, muito superado. Isso mostra o tamanho da ambição que está por trás desse projeto. Mas calma lá, isso não é só sobre construir estradas, ferrovias e portos, não. A jogada é muito maior. É uma tentativa de redesenhar a ordem mundial. O objetivo é claro, criar um novo sistema econômico global que não gire mais em torno do Ocidente,
mas que esteja alinhado com os interesses e com a visão de mundo da China. E os objetivos estratégicos são bem claros e lembram muito a competição da Rota da Seda original. É sobre garantir o acesso a recursos vitais, petróleo, comida, minérios, é sobre construir influência, especialmente na África, expandir as conexões no Sudeste Asiático e, claro, assegurar rotas de energia e projetar poder naval em oceanos importantes. É, no fim das contas, um grande jogo de geopolítica num tabuleiro global. Mas para entender de onde vem essa ambição toda, a gente precisa cavar um pouco mais fundo, numa identidade histórica muito antiga. Essa não é uma ideia que surgiu ontem. É, na verdade, a manifestação moderna de uma visão de mundo que tem séculos. E aqui está o ponto-chave. Em mandarim, o nome que a China dá a si mesma é Zhongguo. E isso significa, literalmente, país do centro. Isso não é só um nome, é uma filosofia de vida, uma visão de mundo. A ideia de ser o centro natural do universo, político, econômico, cultural, está na raiz da identidade chinesa. Então, a nova Rota da Seda pode ser vista como um projeto para restaurar essa posição de centro do mundo. E assim, a gente vê a história rimando de novo. A Rota da Seda, tanto a antiga quanto a nova, nos mostra uma coisa. A história é feita pelo poder da conexão, mas também pela briga constante para ver quem controla essa conexão. No fim do dia, a grande pergunta não é sobre estradas ou navios. A pergunta é quem vai definir as regras da rede global do futuro.